Estamos de volta, programa Jorge Sati Entrevista, Grupo TV Mar Cidade, agradecendo a sua atenção e a sua audiência, não só a este programa, mas a toda a nossa diversificada programação, recebendo aqui a minha amiga, professora, gestora, educadora, mulher exemplar, Márcia Bastos, diretora da MF Dolores Garcia, que antes da gente falar desse primeiro lugar no IDEB, que eu te digo, Márcia, ele é um orgulho para a cidade, não só para a escola, não só para a comunidade que tu representa, mas para toda a cidade, para toda a educação pública municipal. Esse teu primeiro lugar é um primeiro lugar de muitas pessoas. Mas para a gente voltar naquele tema, que é a linha tênue entre autoridade e autoritarismo. Então, eu penso que autoridade é quando tu mostra para as pessoas os limites, de forma diplomática, né, sem entrar em conflito. E aí a pessoa percebe que a liberdade dela termina onde a minha começa, enquanto gestor. E autoritarismo é quando eu não dou chance de diálogo, né? E que simplesmente eu imponho, cumpra-se. E eu não sou uma gestora dessa linha, né? Eu sou uma diretora do diálogo, eu sou uma diretora que mostra os caminhos, e eu nunca digo não pelo não. Sempre quando eu vou dizer um não, eu tenho um argumento fundamentado, né? Os professores que trabalham comigo, os funcionários que trabalham comigo, sabem que tem total autonomia de trabalho, mas eu sou uma diretora administrativo-pedagógica, eu adoro pedagógica, então eu caminho lado a lado com a minha supervisora, com as minhas supervisoras. Tem um outro tema, Márcia, que tu vais gostar, acredito, sobre a gestão, que é o processo, não é, da escolha do gestor escolar, né, do diretor escolar. E aí eu queria que tu me abordasse esse tema, que a gente hoje tem alguns caminhos, né, que seria a indicação, a seleção e a eleição. Qual é o teu entendimento sobre isso? Pensando na figura desse gestor escolar. Difícil a minha pergunta, né? Muito. Ah, mas eu só faço pergunta difícil para gente inteligente como tu. Não, mas é muito difícil, porque eu acho que tem que reunir as três coisas. Como é que é reunir os três? O gestor, quando eu me candidato, que eu coloco o meu nome para uma gestão, eu tenho que pensar nos desafios. Então, eu tenho que fazer uma autoavaliação. Eu tenho competência para tal? Porque gestão não é tu sentar no gabinete e ir mandando. Aí entra o autoritarismo, né? Para tu ser gestor, tu tem que saber fazer para mandar. Eu não posso me sentar num gabinete como diretora e não conhecer os espaços da escola, e não conhecer o que está acontecendo lá no recreio. Eu tenho que reunir esses requisitos, né, para eu mostrar o meu trabalho enquanto professor, para eu poder estar colocando meu nome à disposição e enfrentar uma eleição. Então, eu acho que tem que reunir essas coisas, né? Eu tenho que fazer curso? Tem. Mas a prática da tua docência, onde tu é o gestor da tua sala de aula, te faz um bom gestor. Porque tu está num pequeno núcleo e é o reflexo do que tu vai ser na gestão. E eu acho que todo mundo tinha que passar pela gestão. Tem um outro tema que quem é servidor público conhece, tu conhece ele muito bem, que é a meritocracia. Te incomoda essa pauta? Em certas situações, não. Eu vou te dizer com sinceridade, talvez as pessoas que estejam me assistindo vão discordar, mas acredito que alguns servidores precisam estar dentro de uma linha de méritos, para tirar aquela coisa do fracasso, né? A gente tem que buscar o novo, a gente tem que ter criatividade para trabalhar. Porque não é que eu não esteja no privado que eu tenho que entregar um serviço ruim para a comunidade, né? Eu não estou falando da meritocracia do financeiro, eu falo na questão da meritocracia do reconhecimento, de um trabalho, de um dever cumprido. Então, a meritocracia, para mim, pedagogicamente falando, é isso. Eu reconhecer que esse IDEB, aí eu vou entrar nesse IDEB, eu só represento uma instituição. Esse IDEB é uma conquista dos nossos professores do ciclo de alfabetização. É um processo que vem lá de baixo, lá da educação infantil, do nível 2, do nível 1, onde se trabalha as habilidades, onde o professor do primeiro ano sabe o que tem que trabalhar, né, fazer esse resgate. Enfim, se eu tivesse que falar aqui, ia passar a tarde inteira. Então, eu vou aproveitar que tu entrou nesse assunto do IDEB, depois eu volto, porque é importante quando a gente conversa muita pergunta difícil com uma educadora de referência como tu. Então a gente tem uma série de perguntas que a gente pode fazer, que eu tenho certeza que estão atraindo a curiosidade do nosso público de casa. Mas esse primeiro lugar no IDEB
dos anos iniciais da rede municipal de Rio Grande para a escola Dolores Garcia. Primeiro, como tu recebeu essa notícia, o impacto dela no teu grupo docente, no teu grupo de servidores, na comunidade, e a que tu atribui esse resultado? Eu fiz um combo de perguntas agora. Poxa, mas que difícil esse homem. Bom, enfim, eu recebi com muita alegria. Eu estava num misto de emoções naquele dia e eu chorei por vários N motivos que não vêm ao caso aqui. Mas eu fiquei fazendo uma linha do tempo desse IDEB, né? Como que a gente... E a gente merece pelo que foi feito. E se eu traçar a linha do tempo, esse IDEB iniciou lá em 2019. Ele é final de percurso dos anos iniciais. Ele é resultado, né, Márcia? Né? E o percurso lá no 5º ano. Mas por trás veio todo um trabalho de professores, né? E em 2019 nós tivemos num anexo, essas 2 turmas de 1º ano, eles estiveram num anexo, numa igreja ali no Parque Guanabara, porque nós não tínhamos espaço físico, as vagas começaram a serem dadas e não tinha espaço físico para abrigar esses estudantes. A comunidade entrou como parceiro da direção, que na época era Nara Suzana, né? E aí conseguimos o anexo ali na igreja. E aí a gente tinha que pensar nas propostas pedagógicas da escola para não deixar esses 2 grupos de 1º ano fora do contexto das rotinas da escola. Eu, como coordenadora e vice-diretora, levava a merenda, eu e a outra coordenadora, Cláudia Lima. E nós levávamos merenda na hora do recreio, eu cuidava recreio. Claro que eles não tinham outros grupos para brincarem, né? Mas a gente procurava fazer o máximo possível para eles estarem em contato com a escola, nos ambientes, nos espaços e nas rotinas, né? Aí, em 2019, voltamos, depois de 7 meses, voltamos para a escola. Tinha que fazer a reinserção desses alunos de 1º ano aos grupos, aos seus pares. Foi feito isso e bem rapidinho, graças a Deus. 2020 veio a pandemia. Período difícil, né, Márcia? Dificílimo. Já estavam, porque é a continuidade, no 2º ano. E aí vieram os grupos de WhatsApp, a gente teve que esperar todo aquele tempo. Tivemos que aprender a fazer diferente, aprendemos. Eu me esgotei, e todo mundo se esgotou de tanto. Eu já não aguentava mais fazer reuniões, né, online. E fizemos muitas formações, aprendemos muito juntos. A SMED nos deu muito aporte naquela época. Agora, vários conhecimentos daquela época foram estão muito adotados hoje em dia, né? E presentes. Nunca mais saíram, nós incorporamos isso, né? E assim, a gente aprendeu muito com a questão pedagógica, né? De como fazer. E eu acredito também que a própria SMED, na época, também aprendeu a fazer. Descobrimos juntos, a gente tinha reuniões, tipo, uma vez na semana nós tínhamos reuniões. Agora me diz uma questão, esse primeiro lugar, eu vou frisar muito porque ele é um primeiro lugar honroso, que dignifica todos os servidores públicos dessa rede. Aí existe também um componente que é uma aposta no processo formativo docente, e aí já trazendo para a importância do que é o tempo que o professor tem, que se chama hora de atividade de afastamento para os seus estudos? É isso ou não, diretor? Excelente pergunta, faz muita diferença o professor ter aquele tempo para ele, né? Ele ter aquele tempo para ele ficar pesquisando o que ele vai aplicar no momento de catástrofe, por exemplo. Porque eu acho que os próximos governos, as próximas pessoas da educação, se não forem essas, forem outras, enfim, eu acho que tem que pensar numa dinâmica diferente para a nossa educação. Porque, olha, a gente passou pela pandemia, tivemos que descobrir coisas diferentes. Tivemos que nos adaptar num contínuo curricular, né? Que eu volto também na questão do 2º e do 3º ano, que passaram em pandemia, e a gente trabalhou com eles nessa situação. Professora Franciele Prestes, professora Berenice Braz, que não está mais conosco, está lá no Rui Poestra, mas a gente teve uma perda muito grande, que é uma excelente profissional, né? Depois, no 4º e 5º ano, Ana Lúcia Pereira Pinheiro e Adriana Pereira. Tanta gente conhecida. Esse grupo de professores abraçou a causa. E a gente dava esse espaço de formação, né? A gente fazia dentro da escola todo esse espaço e dava esse subsídio para eles. Tu não tem dúvida da importância dele. Para ti tá claro. Nunca. Pelo amor de Deus, não tirem esse direito do professor. O professor precisa disso. E o gestor que está me escutando, não foi de uma hora para outra esse IDEB. Esse IDEB foi uma conquista de processo. Não foi uma conquista de final de processo. Não é uma vara de condão, né, Márcia?
né? E nós não estamos falando numa escola de conto de fadas. Nós não somos uma escola de conto de fadas. Nós somos uma escola real, com problemas estruturais gravíssimos, com pouco dinheiro, com pouco pessoal. Nós não temos biblioteca aberta, nós não temos monitores o suficiente para a inclusão. Nós temos problemas com professores, depois da pandemia, adoeceram durante a pandemia no ensino híbrido e vai para a sala de aula. E eu, como diretora, fui para a sala de aula como monitora. Eu dou aula, porque eu não, assim, ó, ninguém tem que se assustar. Eu saí da sala de aula, eu estou temporariamente na direção. Então, esse abraço que a gente tem que dar para o professor, ele se sentir acolhido, ele se sentir valorizado, e através da hora atividade, ele também vai respirar, porque ele vai ter liberdade para escolher o que ele quer. No ambiente dele, aonde quer que seja, ele está na hora atividade. Márcia, tem uma outra questão, voltando agora para a seara da gestão, quando a gente estava discutindo ali meritocracia. Se tu fosse elencar, de forma bem breve, características, habilidades ou competências de um gestor escolar, quais são? A primeira competência é saber legislação. Ele tem que saber de onde que sai o dinheiro. E tu é uma conhecedora, e eu sei que tu és. Eu acho que não sei, é o mal meu. É difícil debater com a Márcia, porque ela conhece lei educacional. Então, a gente tem... Primeira coisa, o professor tem que estudar. E não é só o professor da gestão. O professor todo ele tem que saber legislação, ele tem que saber seus deveres, seus direitos, né? Para que quando ele vá numa formação, ele tenha propriedade no que estão falando lá na frente. Eu não posso ir para uma reunião sem saber, sem me fundamentar, né? Então, tem que conhecer a legislação. Tem que conhecer o que é democracia. Porque tem gente que abre a boca para dizer que é democracia. Democracia não é bagunça, democracia tem regra. Pois é, agora eu vou te perguntar, o que é democracia? A democracia é tu estar com o teu grupo, fazer diálogo com o teu grupo, mas acatar o que o teu grupo quer. Se não deu certo, a gente volta e faz a releitura. Projeto político-pedagógico. Tu faz a releitura do que não deu certo. Vou te colocar agora, vou fazer um link com isso que eu estou te dizendo. O projeto político-pedagógico que nós fizemos a releitura agora, os professores do ciclo de alfabetização optaram por não acompanhar os alunos, porque o sucesso, a princípio, no meu ponto de vista, do nosso IDEB, foi a continuidade do mesmo professor até o 3º ano. Para nós, isso foi o ponto certo. Só que nós ouvimos... Olha, isso é uma dica importante que você está dando aqui. Exato. E aí nós ouvimos a comunidade e os professores pediram para não ser mais esse contínuo com o mesmo professor. E nós acatamos. E eu disse em reunião essa semana, eu espero que este fator não seja influenciado lá no IDEB mais adiante, porque ano que vem tem prova novamente. A gente sempre trabalha com a premissa de melhorar. A gente tirou 70, a gente quer 80. Eu sou uma diretora que quero mais. Eu não quero ficar, para mim 70 já não, né? Quando tu diz eu sou uma diretora que eu quero mais, tu já estás me dando uma pista de que essa mulher, professora, educadora, ainda pretende seguir mais um tempo na educação. Não foi a pista que tu deu, né? Tô te perguntando. Não, assim, eu quero mais porque eu sou um entusiasta. Eu amo o que eu faço, Jorge. Eu amo o que eu faço. Eu tenho prazer em convencer as pessoas de fazer o bem e de fazer melhor. E eu estudei isso na pedagogia, eu me aperfeiçoei nisso e tenho uma bagagem lá da PAI. E eu agradeço a PAI. Márcia, tu sabes que foi uma alegria te receber aqui, uma satisfação para mim, é uma conversa inteligente, com uma mulher exemplar. Te agradeço por ter vindo aqui no programa Jorge Sati Entrevista. Muito obrigada. Eu falo muito, né? A minha filha disse assim, vê se tu não fala muito. A Marina, não consegui, né? Falasse muito bem. Eu não consegui deixar de falar, porque quando eu falo... Te agradeço imensamente a tua vinda aqui e a vocês que estão conosco, muito obrigado e até a próxima edição do programa Jorge Sati Entrevista.